Vamos então começar o 10º capítulo, Dolorosa Perda. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno, a entidade, a mãe, que nos dirigia a palavra, infundia compaixão, causava compaixão, pelas faces de horrível sofrimento, pela aparência, que ela estava ali de um sofrimento muito grande. Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando o conhecimento da situação. Muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Perguntou o Calderaro, Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente, em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato, deu uma resumida no que estava acontecendo. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, quer dizer, perigoso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, com o desencarne da mãe, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana, nas loucuras do mundo. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo, contra as suas necessidades íntimas, a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Então a gente vê que ela veio com uma beleza muito grande, isso é uma prova, e ela veio acompanhada de um comparsa, de alguém que foi cúmplice dela e que por alguma desavença, por algum motivo, hoje são inimigos, Mas não é aquele inimigo tão ferrenho como quando existe o ódio por ter feito alguma coisa muito grave. Era um inimigo que antes tinha sido cúmplice, tinha sido comparsa. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, grávida, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca desse modo, aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Então a gente vê que esse comparsa, esse obsessor,
se aproveitou da situação, ela ter engravidado, para ele vir como filho, né, com o auxílio da espiritualidade superior, ele está ali, né, como filho, para que eles possam se acertar, para que ambos possam se melhorar e se acertar. Ante o espanto que inesperadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com ajuda superior, o assistente me assegurou, né, assegurou tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma, o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Quer dizer, então ela recolheu ali daquela leviandade o recurso para poder corrigir erros, né? Os erros do passado, aceitando como filho, aceitando não, mas recebendo, ela ainda não aceitou, mas recebendo como filho esse ex-comparsa que estavam agora ligados pelo ódio para ele se ressarcir. Entretanto, continua Calderaro, né? A infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas, né, das repetidas e comoventes intercessões maternais junto a nossos superiores. Sempre a intercessão. Então a intercessão materna aos superiores fez com que o Calderaro fosse levado a trabalhar junto da Cecília, junto dessa menina, né, dessa mãe nova aí, futura mãe de 25 anos, que está ali querendo fazer um aborto por causa do nome, porque não quer envergonhar a família, por uma série de coisas. Os laços entre mãe e filho provavelmente são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Quer dizer, os dois, né, têm um para com o outro mágoas, ódio, amarguras, né? Então, por isso que ele diz, consubstanciando energias desequilibrantes de um para com o outro. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Então, nesse caso, quando é um ex-inimigo, alguém por quem a pessoa tem ódio, a renúncia da mãe para receber esse espírito como filho é muito grande. Então, por isso que ele fala que ela tem que se recolher ao santuário da renúncia, né? Porque se ela não tiver essa renúncia para aceitar o filho, ela vai lutar contra a gravidez. Mesmo que ela não esteja procurando um aborto, ela mentalmente vai jogar tantos dardos, vai estar ali com tanta raiva, com tanta falta de vontade para aquela gravidez, que ela vai perturbar ou acabar causando o aborto, né? E aí o aborto é provocado. Ele não é provocado fisicamente, mas mentalmente ele é provocado. E a responsabilidade continua para a mãe que está provocando. A gente não foge das responsabilidades. O mundo não sabe que é um aborto provocado. Acha que é um aborto espontâneo. Mas é a raiva, é aquele desespero da mãe que não quer aquele filho que acaba causando toda a situação. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho, quer dizer, o morno e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, senão impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura
dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos, que amparados de nosso plano, quer dizer, do plano espiritual, né, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se então de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario, né? Então ela está ali completamente alucinada pela ideia de abortar. Fim do breve preâmbulo, né, o início, né, da história, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder, visitemo-la. Decorrido alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes, né, perversas, sofridas. A seu lado achavam-se a entidade materna, né, aquela mãe desencarnada que pediu ajuda a Calderaro, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, uma enfermeira encarnada, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. A gente vê aqui que o André está sendo assim, digamos, muito polido, muito educado, uma enfermeira que foi contratada para provocar o aborto, né? Para trabalhar ali para o aborto. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave. Ajudem-na por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. O André fazia ali um diagnóstico, né, do quadro físico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser exposto. Então, a compaixão, né, ali, por irmandade, ele vai, para poupar-nos, a nós leitores, né, de uma situação tão deprimente, ele não vai descrever a situação do embrião. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Quer dizer, se colocando ali só no que diz respeito a mentes alucinadas, né, a situação daquela moça era terrível, é o que ele está colocando aqui, era deplorável. A todos os centros endócrinos, todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e, em vão, as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Quer dizer, o suor estava ali com uma onda, né, o suor procurava tirar do corpo dela todas aquelas venenos invasores do corpo, né? Nos lóbulos frontais, né, que são esta parte aqui da frente do cérebro, né, a sombra era completa. Então ela não estava utilizando nada dos lóbulos frontais, estavam completamente apagados. O córtex encefálico, essa parte central aqui do cérebro, a perturbação era manifesta somente nos gânglios basais, que é essa parte aqui, que é a primeira a ser formada, né, no feto. Vamos lembrar a descrição lá do começo do livro, né? É a primeira e é onde estão as nossas fases primitivas, né? Estão nos gânglios basais. Então, somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, porque aqui é a fase primitiva, onde tem as nossas lembranças
das nossas encarnações pretéritas, principalmente das encarnações anteriores, né? Das emoções, dos aprendizados anteriores ao hominal, ao homem. Dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos, né? Toscos, primitivos, os sentimentos que ela está tendo. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários. Então, estiletes, flechas, né, que atingiam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, penetrando o útero, quais tenuíssimos venábulos, quer dizer, quais tenuíssimos, né, etéreos, né, dardos, né, venábulos são dardos, né, dardos sutis é melhor a palavra, dardos sutis entravam no útero, né, dardos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Eu vou repetir aqui. Então, dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que atingiam as trompas e os ovários, penetrando o útero, quais suaves, sutis, né, dardos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses, né? Aquele feto estava de 4 meses. E esses dardos mentais da mãe é aquilo que eu estava falando do aborto provocado pela mente da mãe. Então são esses dardos, são essas flechas que a mente dela mandavam para as trompas, para os ovários, né, para o útero, que eram a rejeição daquela mãe para aquele feto. O quadro era horrível de se ver. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmações cruéis no campo do pensamento. Odeio este filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei, expulsá-lo-ei. A mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa. Então o filho sentia esses pensamentos da mãe, sentia aqueles dardos, né, atingi-lo, e aqui nós vamos ver o pensamento do feto. Poupa-me, poupa-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino, ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulse, tem caridade. Então a gente está vendo ele aqui suplicando a ela para não expulsá-lo por esses ódios, né, de vidas passadas. E ele está se colocando aqui a se redimir, né, a ser uma pessoa melhor nesta encarnação. É uma pena, né? Nunca, nunca, pensamento da mãe agora, nunca, nunca, amaldiçoado sejas, ela respondendo para ele, dizia desventurada mentalmente, prefiro morrer a receber-te nos braços, envenenas minha vida, perturbas-me a estrada, detesto-te, morrerás. Compreendes a extensão da tragédia? Né, perguntou o Calderaro para o André. Respondia afirmativamente, sob indizível impressão. O André estava ali, não conseguia nem falar a impressão, o que ele estava sentindo ali ante aquele quadro doloroso e comovente, né? São dois ignorantes no bem, infelizmente. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh, mas assim nesse estado? Ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei.
Calderaro pousou a destra, né, a mão direita, na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou: tentemos algum repouso, Cecília, modificarás possivelmente este plano. Então a enfermeira que estava contratada ali para realizar o aborto, sob a influência, né, a mão direita, né, sobre a fronte dela, sobre os lóbulos frontais dela, sobre a influência do Calderaro, falou para que ela descansasse, que talvez ela mudasse de ideia. Não, não, rejeitou a imprevidente futura mãe, não com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, né, apesar da negativa determinante, né, ela sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Então ela estava ali atendendo, né, a influência indireta, a influência do Calderaro para a enfermeira. Então ela tomou o calmante que a enfermeira deu. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Era o que o Calderaro desejava, para que ela, se desdobrando do corpo, eles pudessem influenciá-la, né, conversar com ela. Parcialmente desligada do corpo físico, né, que é o que eu estava falando, em compulsória modorra, né, em compulsória moleza, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual. Então o Calderaro começou a fazer passes, né, na vista, né, na visão ali do corpo perispiritual que estava em desdobramento da Cecília. E Cecília passou-nos a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Então ela ali desdobrada, ela passou a ver o André e o Calderaro, né, porque o Calderaro energizou ali a região visual dela, e ela se assustou e parou ali olhando a mãe, né? Vamos lembrar que a mãe havia desencarnado há 8 anos. Reparei, contudo, que a mãezinha transbordava abundante pranto de comoção. A filha se mantinha impassível, né? Ela não se comovia, ela estava ali fria, impassível na ideia dela do aborto. Não obstante o assombro que lhe estampara no olhar. Mesmo assombrada de estar vendo a mãe, ela continuou fria ali, na posição em que ela estava. A matrona, né, a mãe, desencarnada, avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, e seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se viver um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou: socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Então veja as palavras ali, que linda, né? As palavras e comovedora da mãe, para ela aproveitar a oportunidade que Deus está dando, né? Dela se acertar com aquele obsessor,
e mudar a vida dela, né? Ela, através do sofrimento que essa gravidez indesejável, o sofrimento perante a sociedade, perante o pai, que talvez não entenda toda a situação, a expulse de casa e coisas do gênero, ela passando por tudo isso, ela se refaça, né? Com todo esse sofrimento, ela modifique os caminhos e, digamos assim, salve esta encarnação dela que está tão perdida ali pelos delírios, né? pela insensatez, pela invigilância dela. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro, né? O destemor. A maternidade iluminada pelo amor e pelo sacrifício é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância, vergastará teu rosto, flagelará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. Tudo passa, é isso que a mãe está dizendo, tudo passa. Se aguentar firme, tudo passa. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudesses esperar. O que ela está dizendo para ela? Você ia se casar, os planos eram você ter uma família, você ia ter essa maternidade de uma forma mais tranquila, mas pela tua insensatez, pela tua invigilância, as coisas se atropelaram. É isso que ela está querendo colocar. Cedestes aos golpes infrenes, né? Sem freios, né? Da paixão. Abandonastes o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Em vez de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal. Quer dizer, você já errou, as coisas já se atabalhoaram, né? As coisas já saíram do caminho, agora você não pode se jogar no precipício, você não pode errar mais ainda. É isso que a mãe está colocando para ela. Você vai ter um agrave muito grande, você vai ter um karma muito maior se você realizar esse aborto. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, né? Contornar este caminho traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Que essa gravidez está vindo como uma boia de salva-vida para ela se agarrar, salvar aquela encarnação. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprime ao próprio roteiro, aceitando o trabalho da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. Então, o que ela está dizendo aqui? Resigna-te ante ao novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro. Quer dizer, todos nós temos um roteiro. Ela tem um roteiro e ela, pela invigilância, pela precipitação ali de uma vida desregrada, imprimiu no roteiro dela uma mudança de rota, uma gravidez ali fora da hora, mas ela aceitando esse sacrifício, aceitando essa gravidez e sofrendo ali o preconceito do pai, da sociedade, todas as atribulações que virão com essa gravidez fora de hora, ela vai se redimir, ela vai voltar a encarnação dela ao princípio, vai voltar aos caminhos, ela vai, digamos assim, consertar a rota, né? Ela saiu do caminho, ela vai voltar ao caminho que foi traçado no roteiro. É isso que a mãe está colocando.
no silêncio e na obscuridade da proscrição social, da condenação social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecermos. Quer dizer, com o repúdio da sociedade, talvez o repúdio do pai, com o sofrimento que virá, ela vai poder se conhecer melhor, ela vai poder ter um outro olhar para este filho, para esta maternidade, e com isso ela vai se redimir. É isso que a mãe está colocando para ela. O desprezo público se precipita os mais fracos, o desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmo. Ergue os fortes para Deus. Que é o que ela está colocando aqui. Que o desprezo público, né, o preconceito, precipita os mais fracos ao erro, ao desatino. Mas aos fortes, o desprezo público ergue os mais fortes a Deus. Eu vou repetir. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmo. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe. Quer dizer, teu pai não vai entender, é bem provável que ele te expulse. A situação vai ficar difícil, é isso que ela está colocando. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem, te desprezem e tentem aviltar, desvalorizar, né? Tente te desprezar, te desvalorizar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? Não será melhor sofrer isto agora, aqui, encarnada, que é rápido, isso passa, o carinho, o amor de ser mãe, o amor do teu filho vai apagar tudo isso, do que sofrer as brasas desse erro na consciência, no plano espiritual? A mãe está colocando para ela, vai ser muito pior o que você vai sofrer se você realizar esse aborto. O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará, ferirá tua sensibilidade, a glória da maternidade resplandecerá em teu caminho. Quer dizer, a vergonha vai te ferir no caminho, vai ferir o teu orgulho, a tua vaidade, mas a glória, o amor, a ventura da maternidade vai iluminar o teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será teu filho. A tua lágrima vai fazer com que brote essa flor linda, né, que é o teu filho, como uma flor. Ela vai aparecer, né, no vaso sublime da mulher, que é o ventre, que é o útero, né? Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? Quer dizer, o que não é capaz uma mulher que renuncia por um filho? A tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. Ela está encorajando ela ali para ter forças para aguentar passar pela vergonha, pelo preconceito existente na terra, a mãe solteira. A enferma escutava quase indiferente, disposta a não capitular, a não ceder. Ela estava fria ali. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Então nós vamos ver aqui que a mãe vai continuar na tentativa de fazer com que a filha
se demova, saia deste caminho que ela escolheu, que ela opte pela vida, por ter o filhinho e não realize o aborto. Vamos continuar ouvindo as súplicas da mãe na segunda parte deste capítulo.